Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Futebol. Seguinte, dia de Brasileirão na tela para vocês. Dia de Red Bull Bragantino e Vasco. Confronto dessa 19ª rodada do Brasileirão, tá? Então vamos direto ao vídeo, sem mais delongas. A gente vai para a seleção até agora do campeonato. Temos na seleção do campeonato Lucas Perry, Maguinho, Nino Kusevich, Bruno Melo, Juninho, Gabriel Menino, Ranieri, John Arias, Bruno Rodrigues e Tiquinho Soares, tá? A Iago, cadê o Jair? O Jair saiu por nota basicamente, tá? O Juninho foi mais constante nessas últimas rodadas. A Iago, cadê o Eduardo Sacha? Então, o Eduardo Sacha, a gente falou para vocês que a gente ia passar por um processo de organização por posição. Ele disputa a posição com o Tiquinho Soares nesse exato momento, por conta da posição colocada dentro do software que a gente pega as informações, e vale a pena ressaltar, no atual momento ele seria o terceiro, tá, nessa posição. Como reserva direto e imediato do Tiquinho Soares, teríamos Daverson, tá? Então vamos fazer esse destaque que ele é importante. Vamos também à análise do jogo. Sim, é aquilo que vocês já imaginariam. O Vasco não vem muito bem jogando em casa ou fora, e é claro que vai pender um pouco mais para o Red Bull Bragantino. Tá? Então assim, não é nenhuma surpresa para vocês o que está na tela aí em termos de favoritismo. Qual é o grande ponto de análise que a gente passa a ter? Você tem na posse de bola um Red Bull mais propenso a ficar com a posse de bola do que o Vasco, mas ambas as equipes não são as equipes que mais ficam com posse de bola, ou seja, nenhuma delas gosta muito de ficar controlando o jogo. Então tende a ser aquele jogo onde ou você tenha grandes períodos de domínio de uma equipe e de outra, né, alternando grandes domínios, ou você vai ter necessariamente períodos de troca de posse de bola constante. Recupera, perde, recupera, perde, recupera, perde. Tá? Nesse cenário ainda temos um Red Bull que progride muito mais do que o Vasco, porque além de você ter essa necessidade de ter essa posse de bola um pouco maior por parte do Red Bull Bragantino, você passa a ter também um cenário onde eles conduzem melhor essa bola, conduzindo melhor a bola, conseguem progredir, ganhar campo, de fato, dentro desse cenário. Convertem melhor os passes, conseguem finalizar muito mais vezes a gol, ou seja, atingem a meta, mas ambas as equipes, e aqui está o grande ponto do jogo, ambas as equipes perdem gol demais. Ou seja, a equipe do Vasco nem cria tanto, mas a equipe do Bragantino cria muito e perde muito. Então, por mais que atinja a meta, ou seja, atinja o gol, geralmente para no goleiro adversário. Tá? Então, esse é um problema muito grande de finalização, basicamente. Tá? Você atinge a meta, mas você não converte. Aí complica um pouquinho mais a situação. Na defesa, vantagem de recuperação de maneira geral é da equipe do Red Bull Bragantino, tá? E na hora de bloquear, bloqueia melhor, e na hora de defender, do goleiro realizar a defesa, o Léo Jardim vai melhor do que o Cleiton, tá? Então você tem um comparativo direto entre os dois, o Léo Jardim vai melhor nesse momento de realizar a defesa. O que a gente pode entender nesse cenário pelo histórico? Pelo histórico, você tende a analisar o Red Bull como favorito e o Vasco como franco atirador nesse confronto, tá? Isso pelo mando de campo. Pelo estilo de jogo, ou seja, Red Bull contra equipes que jogam parecido com o Vasco e o Vasco contra equipes que jogam parecido com o Red Bull, a distância encurta entre as duas equipes, sai ali de 58 para 57, ou seja, não tem uma queda tão grande do Bragantino, mas tem um aumento ali de 5 pontos, de 40 para 45 para o Vasco. Mesmo assim, a vantagem é do Bragantino e a vantagem é grande em relação à equipe do Vasco, tá? Onde está o grande ponto que o Vasco pode ganhar alguns pontos, um ponto pelo menos, ou até mais de um, a depender da situação, tá? Está justamente nessa parte aqui. Quando a gente fala que ambas as equipes não convertem para gol, a gente está falando diretamente de duas equipes que têm dificuldade em produzir o gol. Então, como você tem uma dificuldade em produção de gol, você depende muito de conseguir o primeiro gol. Por quê? Porque, vamos supor, o Vasco consegue um primeiro gol. Acontece um pênalti, o Vasco vai lá, converte o pênalti, uma situação de finalização mais clara para a conversão, converte o pênalti, faz o gol,
você tem ali uma vantagem para o Vasco que para o Red Bull custa buscar essa vantagem, converter situações em gol. Se o Red Bull faz 1-0, custa para o Vasco converter essas situações. Então percebam como esse cenário, claro, muito mais propenso para o Red Bull. Então, se o Vasco fizer, Red Bull ainda tem chances de empatar ou até mesmo virar, mas começa a ficar mais difícil. O Vasco precisa logo fazer esse primeiro gol para ter chances dentro do estádio do Bragantino. Tá? Então esse é o cenário que a gente vai ter de jogo, um cenário onde vai depender muito da estratégia em decorrência do tempo, conforme o tempo for passando e as oportunidades forem aparecendo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Agradeço demais. Mas peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.